Olá, eu sou a Silvia D'Amico, sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é construir conexão e liderança com cavalos. Agora, diante deste tema que eu vou trazer para vocês, eu quero que vocês, em algum momento, imaginem que diante desse cavalo, vocês tenham que trocar, né, o animal pelo seu funcionário, ok? Vamos fazer essa dinâmica, esse jogo no nosso cérebro, para que a gente entenda um pouco como que é a conexão deste animal e como é a conexão do ser humano. Ela não nos deixa a desejar em ambas as partes, ok? Você vai ter um parâmetro de como esse animal pode estar reagindo e como este ser humano também pode estar reagindo. Mas o mais importante aqui é que você enxergue como e o quanto você está realmente construindo conexão com os seus funcionários. Vamos ao exercício aqui? Então vamos lá. Imagine que, de repente, você tem uma corda em suas mãos, ok? Um pouco mais à frente dessa corda você tem um cabresto e do outro lado do cabresto você tenha um cavalo. Este cavalo, ele está um pouco ansioso, ele pode estar um pouco agitado e também ele pode estar um pouco nervoso. Diante desse fator que você se encontra, né, com este cavalo, você sente a energia dele e, obviamente, ele também vai sentir a sua energia, dependendo como você conduzir ou, de repente, como você for falar, né, com esse agir, com este cavalo, tá bom? Diante disso, não há conexão ou confiança, né, estabelecida nesse momento, porque vocês ainda não trocaram nenhuma informação, certo? Ok. Agora, eu te pergunto, quais seriam os seus comportamentos? Quais seriam as suas habilidades que você utilizaria, né, precisamente para demonstrar a sua confiança, para que você demonstrasse a sua atenção e também para que você demonstrasse a abertura de conversa com este cavalo, certo? E em que ordem isso vai acontecer? Como você vai passar essa confiança? Como você vai passar esse comportamento? Como você vai entender essa situação com esse funcionário seu? Ou aqui no caso, o cavalo. Diante de tudo isso, é importante, né, em primeiro lugar, que se lembre que o cavalo ele acaba sendo um espelho nosso, ele reflete exatamente como nós estamos. Se você estiver um pouco nervoso, obviamente os seus comandos para os seus funcionários vão ser um pouquinho mais agitados. E quando isso ocorre, o seu funcionário ele vai sentir esse clima, ele vai sentir o seu nervosismo. E como você vai fazer para que aquele funcionário que diante da sua situação
já está agitado, nervoso e ansioso em relação ao que você vai solicitar para ele executar. Diante de tudo isso, quais seriam, né, os principais pontos que você utilizaria para partir para uma conversa e uma solicitação de execução de um trabalho? Quais seriam essas habilidades que você deveria utilizar? E é primordial aqui a autogestão. Por quê? Porque naquele momento, apesar de você estar sentindo que aquele funcionário ele está agitado, nervoso e ansioso, talvez você tenha causado isso nele. Então, é o momento de que você faça uma autogestão emocional. Ou seja, você se controle, que você se autoavalie o que é que está acontecendo. Primeiro, olhe para dentro de si e entenda o quanto você está passando emocionalmente alguma informação para esse funcionário. Quando a gente leva o pessoal para perto de um animal como o cavalo, e essa agitação, ela aparece, né, por um nervosismo de estar próximo a um animal de grande porte, por um nervosismo de estar num momento de aprendizado, mas ao mesmo tempo num ambiente totalmente fora do seu contexto natural no dia a dia. Então, é óbvio que a sua emoção vai estar mais alterada. E quando essa emoção ela está mais alterada, é óbvio que este animal ele vai sentir e ele também vai se agitar, porque ele não entende ainda, né? Até vocês formarem uma conexão, ele não entende ainda o quanto você pode ser ou não um problema para ele, um perigo para ele. A mesma coisa acontece com o funcionário. O funcionário, quando chega de manhã para trabalhar, ou no meio do período, enfim, o chefe sempre está numa sala reservada, né, separada. Ele sai dessa sala com algum problema, alguma agitação, algum nervosismo, e ele vai até esse funcionário. E quando ele chega nesse funcionário, o que acontece com ele? Ele expõe o que ele precisa sem nenhuma outra informação. Ele não, ele não passa, ele não define bem essa informação para esse funcionário. E quando ele não define bem essa informação, o funcionário ele capta o que ele captou e vai tentar resolver o problema. Às vezes não da melhor forma possível, a maioria das vezes não ocorre, porque ele não tem informação suficiente para tratar essa informação adequadamente como esse líder deseja. Então, se esse líder está desconectado com o time, se ele está desconectado com esta pessoa do outro lado, ele não vai obter o resultado esperado. É óbvio. Por quê? Porque ele está num momento de total desconexão, de total anticomportamento e não está fazendo gestão nenhuma das suas emoções na tratativa de evolução de um profissional e muito menos de esclarecimento de um resultado que ele quer que tragam. Então, isso é muito importante entender nesse momento, porque quando a gente fala que o cavalo é um expert em olhar e sentir o que o outro está sentindo, nós seres humanos também temos essa capacidade não verbal de estar próximo a uma pessoa por N razões, por estar trabalhando há muito tempo com essa pessoa, a gente já consegue definir perfis, a gente já consegue definir quando o chefe chega assim, você fala, meu Deus, meu chefe hoje não chegou bem, né? E aí a gente consegue definir algumas outras questões. E quando a gente começa a definir isso, é muito mais fácil. E idem para o chefe.
né? Para ele entender quem é que está na pontinha do outro lado da cordinha. Por quê? Porque é a pessoa que vai executar as tarefas desejadas. Então, essa a autogestão emocional, ela é muito importante porque essa leitura permite que você se programe para poder passar as informações necessárias para esse profissional, ok? Muito bem. E trazer a calma nesse momento, né? A clareza e tudo isso através do seu corpo, né? É muito importante. Por quê? Porque na realidade, quando você define algumas expressões naturais que você já está tão acostumado a fazer aquilo, você emite ela quase que com frequência, você acaba dando a conotação para o funcionário que sim, estou aberto a receber informações suas. Não, não estou aberto, é isso que você tem que fazer, se vire e faça. Né? Que muitas vezes ocorre nas equipes, principalmente em trabalhos que são desejados de última hora. Olha, eu preciso disso para ontem, então você vai se virar e fazer. E diante daquilo que você foi passada, da forma que foi passada essa informação, infelizmente, você não vai obter o resultado desejado também, certo? E aí vem algo muito importante, né? Porque, afinal de contas, né, quando alguém está nervoso diante de uma situação, a melhor forma de a gente executar um trabalho é o quê? É você pegar, parar, respirar, vai lá fora, toma um ar, toma uma água, volta e faz. Às vezes as pessoas falam, nossa, é muito fácil, Silvia, falar isso, mas no momento do estresse, você não consegue muitas vezes nem pensar. Sim, mas esse autogerenciamento que é o importante. Esse autogerenciamento, essa autogestão de sentimentos que é importante dentro de uma equipe. Uma equipe ela não funciona só passar um papel e dizer assim, olha, você tem que executar este trabalho. Não, não é somente isso. É você realmente saber gerenciar tudo à sua volta, principalmente as emoções, porque são elas que conduzem efetivamente o processo de dar resultado ou não. E ponto. Simples assim. Nós estamos lidando com seres humanos, nós estamos lidando com pessoas. Enquanto as lideranças não tiverem este foco, hoje até eu vejo, nossa, na internet você vê muita gente falando sobre isso. Ótimo, mas precisa saber realmente fazer isso. Você precisa realmente ter a conexão com esse funcionário. Você não pode delargar as coisas. Né? É muito simples ainda, muitas empresas de pequeno porte, principalmente, fazerem isso com os funcionários. Elas passam as informações, mas de forma alguma elas evoluem. Eu cheguei a pegar um caso essa semana muito interessante e eu vou passar aqui para vocês, que eu achei assim um absurdo. O pessoal de vendas estava trabalhando e todos os dias, por ser um e-commerce, né, surgem os pedidos desse e-commerce. Eles são tratados dentro de um aplicativo e depois disso eles vão para a expedição para emissão e despacho disso para o cliente. Ótimo. Como que funciona isso, né? A expectativa que o dono da empresa tem, geralmente, né, empresas de pequeno porte, geralmente o dono ele está em primeiro lugar. E aí como que funciona isso? Funciona da seguinte forma: ele chega e pergunta quantos pedidos foram hoje. Ah, foram 5 pedidos que saíram do site. Puxa, estamos cada vez melhor. Nossa, se for assim amanhã, então teremos um pedido. É cansativo para o funcionário ouvir isso todos os dias. Por quê? Por que tratar dessa forma? Se você está enxergando que aquilo pode dar mais do que 5 pedidos por dia, por que você não senta e não descreve efetivamente o que deve ser feito e treina esses vendedores a executarem o que realmente para você faz sentido
E que, pelo visto e pela firmeza em que você fala as frases, muitas vezes, você consiga colocar isso para o seu vendedor e ele faça esse papel no dia seguinte, no outro dia, no outro dia, e assim ele venha obter o resultado desejado. Mas monte processos de qualidade, projetos, nosso esquema aqui, né? O nosso processo de vendas, ele é assim, meio e fim. E é desta forma que nós vamos conseguir obter mais pessoas comprando em nosso site. Mas não desdenhar do trabalho dos demais. Porque eu penso que se você consegue fazer melhor do que aquele que está sentado todos os dias vendendo, seria importante que você passasse esse seu conhecimento, essa sua sabedoria. Não fique, digamos assim, perturbando a ordem do departamento e deixando isso muito claro que você está descontente. Óbvio, todo mundo vai estar descontente hoje em dia com poucas vendas, com valores pequenos entrando dentro do caixa da empresa. Mas você também tem que ter o olhar do que eu estou fazendo para ajudar o crescimento dessas vendas. Quais são os treinamentos que eu estou dando para essas pessoas para que elas se qualifiquem cada dia mais, né? Nesse papel de vendas. Qual a proatividade da gerência em estar lado a lado, construindo esse papel, essa conexão com esses funcionários? As pessoas pensam muito em comportamentos e emoções hoje em dia, mas você precisa fazer uma tratativa muito importante desses papéis, dessas conexões e desses comportamentos, porque o teu comportamento vai atingir a habilidade do outro ou prejudicar a habilidade do outro, e é essa a razão de nós, como RH, estarmos à frente desse papel, porque nós conseguimos mostrar, enxergar muitas vezes essa atitude tóxica desses líderes que não enxergam que não é esse o momento e não é essa atitude que deve ser tomada. Por isso que quando eu faço a tratativa com o cavalo ele tem o poder de mostrar, de qualificar exatamente as suas emoções e mostrar para você de uma forma mais intuitiva que você está à frente de um animal que vai poder fazer com que você mude todo o rumo. Ele vai executar algum movimento que mova você em direção a outro lugar. Você vai receber a informação deste cavalo de que você precisa não estar mais ali, mas se movimentar para outro lugar, para outro canto, para outro espaço, ou chegar mais perto desse cavalo. Então, essa informação não verbal ela é muito importante. Você falar, né, dizer palavras que menosprezem as atitudes, os trabalhos, as execuções de atividades dos funcionários não vão te levar a nada. Não vão te levar a nada. Só vão fazer com que o funcionário, a hora que você sair da porta, sair pela porta, você vai ter o quê? Um funcionário que vai falar mal de você junto ao colega, que vai juntar um outro na hora do cafezinho e vai continuar falando mal de você. Então, essas atitudes hoje em dia, elas não têm mais cabimento. Elas não cabem mais no contexto do dia a dia. Você tem pessoas diferenciadas e você tem pessoas ainda, vou dizer mais, pessoas evoluídas que não ficam mais do que 2 meses nas empresas, porque elas não querem esse tipo de conexão. Então, quando eu levo esse profissional para dentro de uma atividade assistida por cavalo, eu quero mostrar a atitude que ele está tendo errada,
que a condução não verbal, do que você tem que dizer não verbalmente para o funcionário, é muito mais difícil do que simplesmente jogar uma palavra no ar. E isso tem que fazer sentido para vocês, líderes. Vocês, líderes, são o maior papel que nós temos de construção dentro de uma equipe. Porque se esse líder não for ideal, ele não constrói, ele destrói. E esse papel é fundamental no momento dessa conexão. E isso é muito importante para dentro de uma equipe, certo? E aí, continuando aqui, voltando para o nosso processo, né? A segunda habilidade, depois da primeira que nós falamos, que seria a autogestão emocional, né? Nós temos a segunda habilidade aí, que é a comunicação não verbal, que nós estamos acabando de dizer, né? Então, é a comunicação clara e coerente para esse funcionário. É onde você vai conseguir construir essa conexão. Quando você faz uma comunicação não verbal, você constrói conexão. Você constrói atitudes sem dizer uma palavra. Você executa, né, com esse cavalo, digamos assim, com esse funcionário, o poder de entender as palavras que serão ditas entre linhas ou mesmo num silêncio, né, numa atitude. Então, muitas vezes nós temos expressões, inclusive, né, de entortar a boca, de virar os olhos, né? Quantas vezes nós emitimos expressões faciais ou corporais para um funcionário e aquilo acaba com o funcionário, aquilo desmonta o funcionário, porque ele está enxergando em você um descontentamento, mas você não está dando a chance dele dizer o porquê ele agiu ou está agindo daquela forma. Então, essa construção, ela é violenta, ela dilacera realmente a forma, né, de você conduzir esse dia a dia com a sua equipe. E isso, corporalmente também, quando a gente usa todo o corpo, né, essas expressões que nós utilizamos, ela é muito importante. Isso faz parte do dia a dia. A gente não pode deixar de lado. Se você é que a gente faz tudo tão, como é que eu vou dizer para vocês, faz tudo tão automático, né? Você fala bom dia, você já sorri. Você não precisa olhar para esse lado. Bom dia, deixa eu ver se eu vou sorrir, né? Não, você sorriu. Bom dia. Ou então se alguém brinca, né, com você fala bom dia por quê? E faz outra cara. Mas brincadeiras à parte, no dia a dia, no falar, no transmitir alguma informação, alguma mensagem, nós estamos construindo comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal, meninos e meninas, isso marca muito, muito. Você marca muito mais um gesto do que uma palavra. Você marca muito mais um olhar do que uma palavra. E isso é importantíssimo quando você executa um trabalho de liderança. Porque o que você está fazendo, falando, olhando, gesticulando ou expressando no seu rosto, o teu funcionário ele está te olhando ali naquele momento e falando, meu Deus, o negócio está feio. Né? Ele está fazendo essa leitura, porque você está passando isso para ele. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa qualificação, né, dessa comunicação. É a mesma coisa quando a pessoa vai para uma entrevista de emprego. Muitas vezes ela quer falar tantas coisas, e ela não diz nada, e ela reflete só um nervosismo, uma ansiedade, que muitas vezes não é cabível dentro de um papel de liderança, ou mesmo dentro de um papel de qualquer outra função. E esse selecionador vai olhar e vai falar: ah, essa pessoa não serve, essa pessoa não é adequada, essa pessoa vai me dar um trabalhinho aí para mim poder colocar ela no eixo. Então eu vou preferir buscar uma outra, né, até encontrar. E aí entra todo um papel que eu volto a dizer, entra todo o papel do animal, do cavalo,
que é o que conduz essa comunicação. E isso, quando ele faz esse papel, quando eles te dão a cordinha para você segurar o cabresto e você olha para o animal, você fala, meu Deus, né? O que que eu tenho aqui? Essa caixinha de surpresa. Como é que eu vou fazer para esse animal andar? Como é que eu vou fazer para esse animal se mover? Como é que eu vou fazer para esse animal? Porque é tudo não verbal. Mas aquele animal, ao mesmo tempo, fala, nossa, olha a ansiedade desse cara. Olha o papel desse cara, ai meu Deus, vai me dar muito mais trabalho para que eu ensine ele como ele me conduzir, do que propriamente ele esteja formando aí um trabalho de comunicação comigo. Então, é muito importante a gente fazer essa leitura, não é? E a gente tem muito mais aí, né? A gente tem que observar esses funcionários, enfim, a gente tem que transmitir, né, a nossa consciência, né, corporal para esse funcionário. A gente tem que fazer um contato maior diariamente com ele e criar espaço para que esse funcionário ele se sinta seguro e ele se sinta no momento em que ele possa vir falar conosco, ele entenda que a qualquer momento ele pode entrar numa sala e conversar com o seu líder, que ele pode se conectar com esse líder e explicar o que ele está passando, quais são as dificuldades que ele está tendo no trabalho. Então é importante deixar aberta essa comunicação entre as partes, né? Não é algo que se trabalhe de forma muito assim contida. Ela deve ser aberta, mostrada, né? Ela tem que ser participativa. Então, esse contexto todo dessa comunicação, dessa conexão, dessa construção de comunicação entre as partes, ela é muito importante. E essa autogestão, ter paciência com seus funcionários é muito importante, né? Ter habilidades de escutar também é muito importante, né? Não só com os ouvidos, mas com os olhos, né? Com o corpo. É você gesticular, é você mostrar que você está aberto a uma conversa. E aí você mostra essa sua autogestão com clareza, essas suas habilidades para esse funcionário. E é muito importante que o funcionário ele se sinta seguro com você. Essa importância é maravilhosa nessa comunicação emocional. Então, esse papel do líder, ele acaba sendo muito importante. E aí eu pergunto para vocês que estão me vendo agora, tá? O que você está construindo com o seu time? De que forma, né, você está construindo todo esse papel de comunicação com o seu time? E para que você entenda tudo isso, você precisa se entender. Então, se coloque no papel do outro. Faça a sua autogestão, faça a sua autoconsciência, né? E lidere com prazer. Faça com que as pessoas elas entendam que o teu papel ali naquele momento é aberto. Você não está fechado para aquela equipe, você está aberto e você quer ouvi-los e você quer participar desta comunicação de forma pura e clara. Muitas vezes as pessoas não querem, não querem. Essa é a palavra verdadeira, não querem trabalhar desta forma. O ser humano, ele, quando ele tem o poder de liderança, ele se fecha nesse poder e ele não se abre, porque ele acha que ele tem o poder. E poder não quer dizer nada diante do poder da comunicação e da comunicação conectada com este funcionário. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu sou a Silvia D'Amico, profissional do desenvolvimento humano, e peço a vocês que sigam as redes sociais da TV Humana, curtam os programas da TV Humana, que nós temos uma variedade de instruções positivas aqui dentro para a sua formação enquanto pessoa, enquanto ser humano principalmente, ok?
Sigam as redes sociais da TV Humana e até o próximo episódio.